Muitos acham que não precisam cuidar dos músculos na velhice, mas acreditamos que é possível fortalecê-los aos 50, 60 ou 70 anos até o fim da vida. Músculos melhoram a aparência, mas têm outras funções além disso. E é por isso que hoje vamos te explicar os motivos pelos quais, não importa a sua idade e quanto mais velha você fica, você precisa cuidar bem do seu desenvolvimento muscular. No final, você vai se surpreender com a simplicidade da solução. Vocês sabiam que existe uma doença comum que um número enorme de pessoas tem? Aqui na Alemanha, começando, eu diria, aos 40, 45 anos, e que realmente afeta uma porcentagem muito grande dessas pessoas. Essa é a doença chamada sarcopenia, que significa, traduzindo, perda de massa muscular. Isso significa que perdemos mais músculos e nosso corpo degrada a massa muscular. E isso é catastrófico. Isso prejudica quem deseja viver bem e saudável por mais tempo. Eu realmente não entendo isso. Então, eu acredito e tenho a impressão de que na população, à medida que envelhecem, cada vez menos as pessoas se preocupam em manter seus músculos, simplesmente porque treinam pouco e aplicam pouca força nos músculos. Antes era normal diminuírem, agora chamam de doença. Sim, mas você não pode simplesmente dizer que tudo pelo qual você mesma é responsável não é mais uma doença. Porque diabetes tipo 2, você também é responsável por isso, por muitas doenças cardiovasculares você é responsável e assim por diante. É por isso que existem as doenças da civilização pelas quais somos em grande parte responsáveis. E eu acho muito bom que a sarcopenia agora seja realmente um diagnóstico que pode ser colocado no atestado médico quando um médico preenche o que o paciente tem, porque assim esse termo talvez chegue também à população e com todas as consequências que isso traz. E é isso que queremos analisar agora com um pouco mais de detalhes. Sim, são os motivos para fazermos musculação. O principal é claro, você quer conseguir se movimentar. Sim, você quer poder se movimentar. E os músculos são praticamente o único instrumento do corpo com o qual você pode se mover. Sem músculos você não consegue se mover. E é por isso que é tão incrivelmente importante. Quanto mais fortes e mais potentes forem os músculos, melhor. Então, só para todas as mobilidades, você não consegue se mover, não consegue se movimentar de forma alguma, né? Os músculos é que movem. É sobre isso. Mas você consegue ou não consegue? Você precisa revolucionar seu poder ou sua forma de agir. Motivo 1. E o que também se sabe é que se você tem muitos músculos e ainda os movimenta, ou se você movimenta os músculos que tem, que você também ativa certas substâncias no corpo. Essas são as chamadas miocinas, e elas são simplesmente mais uma maravilha do nosso corpo, porque elas são responsáveis por acabar com as inflamações no nosso corpo, para que elas parem, para que possamos nos curar e ficar saudáveis novamente. Elas só são produzidas nos músculos, então precisamos deles e também movimentá-los. Eles produzem muitos hormônios. Ainda lembro bem. Quanto tempo faz que foram descobertos? Uns 15 anos atualmente, eu acho que sim. Pela médica sueca, acho. Acho que o nome dela é professora Peterson. Primeiro, havia um grupo de cerca de 10 ou 12 pessoas. Atualmente, sabe-se que mais de 10.000 desses hormônios musculares garantem que sua vida funcione da melhor forma possível no corpo que você tem. Imagine isso. Mas essas fábricas precisam estar lá. Ou seja, os músculos precisam estar presentes e, como Petra disse, devem ser movimentados. Se isso não ocorrer, não serão produzidos os hormônios musculares essenciais ao corpo. Caso contrário, não haveria essa dupla função. Eu sempre acho incrível observar no corpo como os músculos, que na verdade servem para o movimento, ao mesmo tempo são fábricas de hormônios. Muito mais claro, e é por isso que precisamos dos músculos para um metabolismo que funcione realmente bem, e isso para o corpo todo.
Se não houver metabolismo em certas partes do nosso corpo, o que acontece? Use ou perca, não é? Então, isso significa claramente que se não colocarmos certas áreas em ação de forma adequada, o metabolismo nessas regiões simplesmente não funciona tão bem. O problema é que a maioria pensa que só o coração é responsável pelo metabolismo, e isso também é verdade. Mas não é só isso. Muitos pensam assim, muitos pensam isso sem perceber. Sim, claro que não está certo, eles não percebem. E queremos esclarecer um pouco. Sim, seu coração é o principal motor. Sim, aí os vasos maiores são atravessados por esse fluxo, mas depois ele vai para os menores e para os minúsculos, para os capilares. E sabe-se, já foi calculado fisicamente, que o coração sozinho não gera força suficiente. Esses pequenos capilares, acredito, dariam até a Lua e de volta em comprimento, ou seja, são inúmeros vasos minúsculos. E é aí que a pressão se distribui. Aonde quero chegar com isso? O que o ser humano precisa para que seu metabolismo funcione plenamente no corpo é movimento e os músculos que promovem esse movimento. Agora há fatores indiretos, como as artérias que passam junto das veias e outras artérias. Elas ainda pulsam, e essa onda de pulso na artéria se propaga pelo tecido até a veia. Ela é pressionada e as válvulas venosas facilitam o fluxo. Então, existem muitos mecanismos de fluxo incorporados no corpo, mas os músculos são, na verdade, o mais importante de todos. Você sabe, quando as pessoas ficam deitadas, elas não ficam nada bem, vão piorando cada vez mais. E no momento em que começam a se movimentar, todo o tecido pode florescer novamente. E é isso que os músculos fazem em todo o corpo. Quanto mais você se movimenta, eles produzem hormônios, fazem o metabolismo, toda a vida acontece através do movimento. Quando comecei a olhar para a área médica, há cerca de 50 anos, era realmente assim. Pessoas que estavam doentes, por exemplo, com um ataque cardíaco, ficavam de cama por 6 semanas, não podiam se mexer, ou, de modo geral, em caso de doenças, deviam se movimentar o mínimo possível. Isso é, claro, uma catástrofe total, e eu fico tão feliz que isso tenha mudado agora. Após um ataque cardíaco, o descanso é importante, mas a recuperação ativa começa rapidamente. Também em outras doenças, é sempre necessário e sempre enfatizado o quanto o movimento é importante. Também em casos de câncer ou após cirurgias. Ou após quedas ou lesões, isso também é interessante. Sim. Pegue qualquer lesão, seja uma ruptura de ligamento, uma fratura óssea numa distensão muscular, não importa se você comparar. Imobilizar, poupar, recuperar, reparar com cuidado e movimentar o quanto antes. Diferenças enormes. Então, vou falar do meu ponto de vista. Não posso comprovar isso com estudos, mas pelo que observei, os períodos se reduzem a 1/3 ou 1/4 quando o movimento é mantido. Claro, se houver algo, vamos pegar uma ruptura de fibra muscular como exemplo. Houve uma ruptura de fibra muscular, houve alguma queda ou algum esforço grande, uma fáscia repentina estava errada. Algo se rompeu, sangrou no tecido e o corpo iniciou a cura. Opção 1, você imobiliza e diz que não pode haver nenhum movimento ali. Isso vai levar 4 ou 5 vezes mais tempo do que se você continuar se movendo conforme o corpo permitir, só por causa do metabolismo. Em teoria, você pensa, estou sentada aqui. Faz quase 4 semanas que eu caí e tive exatamente isso aqui no meu pé. Eu rompi vários ligamentos, ele ficou inchado, ficou roxo, doeu muito. Foi isso que aconteceu comigo. Eu realmente fiquei 2 dias de cama, só mancando até o banheiro e voltando. Depois levantei e comecei a me mexer. E eu estou completamente encantada, praticamente não sinto mais nada. Já voltei a treinar de verdade com musculação e às vezes ainda tem aquele aviso. Ei, para, agora está um pouco demais e um pouco já está bom. E isso é exatamente o certo. Eu sei exatamente. Ei, talvez você tenha feito um pouco mais.
Você tem que prestar um pouco mais de atenção, mas depois de nem 4 semanas já ter um pé que funciona de novo. Eu também recuperei meu equilíbrio porque isso é muito importante, já que a gente perde muito rápido. Estou completamente encantada. Só posso dizer, se você se machucar, fique deitada enquanto sentir necessidade, mas depois saia imediatamente. E esse é um dos motivos pelos quais o fortalecimento muscular é tão importante. Assim a gente cai menos. Sim, mas deixa eu ser mais específico para você que está ouvindo, porque talvez você pense: rompimento de ligamento, por que eles recomendam se movimentar? De forma específica, por exemplo, se machucou ou teve rompimento de ligamentos. Assim que você conseguir apoiar o pé mais ou menos, segure-se em alguma coisa e ande bem devagar, evitando a dor, porque isso está exatamente programado no seu corpo. O aviso do que você pode ou não pode fazer de movimento é a dor. Caminhe e, se sentir dor, evite esse ângulo. Continue andando se preciso, vá bem devagar, quase em câmera lenta. Se você evitar a dor, então está tudo bem. E mesmo com uma lesão muscular ou algo assim, é exatamente a mesma coisa. Mexa-se sem medo de o ferimento reabrir, pois isso é simples de entender biomecanicamente. Essas lesões têm picos de tensão que são muito maiores do que a carga normal durante um movimento comum. Ou seja, você pode se mover normalmente, e mesmo assim a cicatrização continua acontecendo, e ela ocorre ainda melhor, pois o movimento normaliza o metabolismo e tudo acontece mais rápido. E então, em algum momento, você só se mantém em uma posição onde pode se apoiar imediatamente. Se acontecer alguma coisa, sempre esteja seguro. Aí você começa, fica em um pé só e mantém o equilíbrio e então fecha um olho. A visão espacial some, dificultando e ampliando os movimentos do pé. A musculatura de sustentação é treinada para substituir os ligamentos. Você fecha totalmente os olhos, mas fica pronto para se apoiar se preciso. Você vai se surpreender com a rapidez. Uma lesão como a da Petra, que faz com que você consiga voltar a andar e consiga usar o pé cada vez melhor. Mas voltando à prevenção de quedas, como você disse, exatamente, claro. Isso é muito importante, pois há muitas pessoas idosas. Isso também te diz respeito. Você esqueceu porque a jovem caiu da escada? Sim, é verdade. E tenho certeza absoluta de que, se você não fizesse treinamento de força, se não fizesse nosso exercício, que inclui o treinamento de força, tudo isso não poderia ser controlado totalmente. Poderia ter sido bem pior. Também acho. Caí porque não estava atenta, estava distraída com meus pensamentos. E simplesmente não percebi, numa casa estranha, que havia um degrau a mais do que eu realmente pensei. Mas, de modo geral, é simplesmente importante fortalecer os músculos para prevenir quedas. Porque há tantas pessoas que realmente entram rapidamente em um processo de envelhecimento acelerado simplesmente porque caíram, quebraram alguma coisa e não conseguem mais se movimentar. E todo mundo acha que isso é normal? Mas não, isso não é normal. Muitos acham isso normal, pois acreditam que pessoas mais velhas naturalmente ficam mais frágeis ou são programadas biologicamente para isso. E isso é um completo engano, não acredite nisso. Isso é um completo engano. Isso acontece porque os músculos simplesmente não são mais treinados. Por isso, faça nossos exercícios. Eles mantêm você flexível, ágil e ainda oferecem treino de força. Você talvez já saiba se você faz isso regularmente, se não, então entre na internet e faça nossos exercícios e dê uma olhada nisso. Porque ao fazer alongamento, fortalecimento e alongamento ativo, você treina o controle articular. Se você faz isso regularmente para o corpo todo, então você simplesmente tem uma musculatura que cumpre todas essas funções pelas quais devemos ter músculos. Sim, também é preciso ter um material de construção. Exatamente. E só para resumir rapidamente, vocês também precisam de proteína suficiente, é claro. E só para dar uma regra bem simples, só para vocês terem uma ideia, especialmente para pessoas com mais de 65 anos, recomenda-se definitivamente 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal.
E se vocês fizerem isso, com certeza já terão uma base suficiente para construir músculos. Mas querem que eu diga uma coisa para vocês? Existem tantas pessoas que quanto mais velhas ficam, mais baixo é o consumo de proteína delas, que até eu fico assustada e preocupada. Também não acho bom consumir proteína em excesso, pois não é ideal para o corpo. Porém, ingerir pouca proteína também é perigoso. E por isso tem que haver sempre o equilíbrio certo, ou seja, pensar também na proteína e consumir uma quantidade suficiente. Isso é um problema. Na prática, se você está ouvindo quanta proteína estou consumindo, hoje há aplicativos fáceis. Basta fotografar sua comida e eles indicam a proteína. Não são totalmente precisos, mas dão uma boa visão geral. Notamos isso especialmente nos últimos meses ao conversar com as pessoas. Algumas dessas pessoas consumiam apenas 25, 30 gramas por dia, pesando cerca de 60 quilos, e isso é muito pouco. Isso não chega nem a meio grama, é menos de meio grama por quilo. Cuide disso, desenvolva músculos fazendo nossos exercícios, treinamento de força ou até correndo, qualquer atividade que ajude a ganhar músculos. Desafie sempre para o corpo se adaptar. E seja um bom exemplo para todos que vierem depois de você, porque eles vão contar: uau, meu pai, meu avô, meu tio-avô. Ele era tão saudável porque se alimentava bem, praticava esportes, sabia muito sobre seu corpo, sobre sua saúde. E está falando de mim, né? Você ainda não tem netos? Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. Por isso estamos indo bem, inclusive no ganho de massa muscular. Você percebe que, em torno dos músculos, há muita coisa para saber. E isso deveria ser conhecimento geral. E muitas pessoas não sabem disso. Compartilhe este vídeo com todos. Eles vão agradecer e ficar felizes.